Eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre os deuses mais poderosos da DC, e nada mais justo do que trazer um da Marvel também. E olha, da mesma forma que os deuses na editora rival surpreenderam, eu garanto que tem muitos nomes aqui que você com certeza nem imagina. E no vídeo de hoje, vamos ver a nata das divindades, aqueles que fazem entidades tremerem e que abalam o próprio cosmos. Thor sempre foi um deus extremamente poderoso e subestimado, com feitos gigantes que são pouco lembrados. Um deles é ter feito Glória, um ser que era a união de 10 mil deuses sentir dor pela primeira vez em sua existência quando lutaram. Com seus raios, ele foi capaz de ferir Amatsu Mikaboshi, que naquele momento estava basicamente destruindo o multiverso Marvel. E como já foi evidenciado mais de uma vez, ele nunca dá tudo de si em um combate, por conhecer a sua força e por ter aprendido humildade ao ser lançado em Asgard pelo seu pai. Falando nele, alguns anos atrás, Odin deixou o cargo de pai de todos e agora é do Thor, onde conta com seus poderes e a Força Odin somados. Mas apesar de ter esse poder em mãos, ele raramente utiliza a Força Odin, para não cair em um sono profundo, mas não é como se ele precisasse. Mais tarde descobrimos que o Avatar da Fênix, o primeiro Avatar na verdade, salvou sua vida durante seu parto, e o Thor pode invocar as chamas da Fênix como um poder próprio. E como a mãe dele é a Gaia, um personagem pode invocar o seu poder também e manipular a Terra e suas forças. O Thor está em um nível tão alto hoje em dia que em um confronto contra os Zeus, ele desviava seus raios simplesmente mandando eles mudarem de direção. Não apenas isso, ele absorveu o poder de Zeus e usou a força extra para criar um cinto que dava a ele uma resistência anormal contra ataques mágicos. Ainda mais tarde, durante o confronto contra o Doutor Destino, ficou implícito que o Thor seria um poderoso feiticeiro, mas como ele não treina para isso, é um potencial desperdiçado. Mas avançando, aqueles que se assentam nas sombras não são um único deus, mas um grupo inteiro de personagens bem enigmáticos. Eles viviam da energia liberada pelo Ragnarok e faziam um ciclo continuar, o que deixava Asgard em um ciclo interminável de morte e renascimento. Eles foram supostamente os criadores dos Asgardianos, mas possivelmente foram criados por eles, como mitos que se tornaram realidade, ou seja, deuses dos deuses. Quando Odin enviou Thor à Terra para aprender uma lição de humildade tornando-se humano, uma brecha foi criada nesse ciclo, porque aqueles que se assentam nas sombras não podiam mais prever o que o Thor faria quando influenciados pelo homem e, portanto, não podiam mantê-lo preso ao seu fio do destino. Quando o Ragnarok final chegou, Thor se enforcou em Yggdrasil para ganhar vasta sabedoria e magia rúnica e descobriu quem estava por trás do ciclo. Thor foi lá e destruiu o Tear do Destino e quebrou o fio que segura o destino dos Asgardianos, do qual aqueles que se sentam nas sombras estavam absorvendo energia. E com sua fonte de energia destituída, o ciclo foi quebrado. Aqueles que se sentam nas sombras aparentemente pereceram junto com o resto dos mundos. Mas durante as últimas horas antes do universo entrar em colapso devido às incursões, eles apareceram diante de Odin em seus sonhos, anunciando o fim iminente de tudo que existia. E mais tarde foram confrontados pelo Loki, que questionaram suas origens e fugiram quando Loki estava percebendo que eles são dependentes dos deuses. Mas quanto a seus poderes, possuem uma escala de poder muito além do nível dos Asgardianos, tanto é que em mais de uma oportunidade se mostraram bem acima de Odin. E foi levantada a hipótese pelo Loki que aqueles que se assentam nas sombras poderiam ser os Beyonders, mas isso nunca foi confirmado. Sinceramente, eles não têm muitos feitos, mas por escalarem muito acima de qualquer Asgardiano, mantive eles mais alto na lista de hoje. Abaixo do 10º, que é o Utgard Loki. Ele que era um deus ancião trazido à existência pelo Demiurgo na criação da Terra para incorporar truques e magia. No entanto, os deuses anciões lutaram entre si em uma batalha cíclica para destruir e consumir seus oponentes. Quando a sua irmã Gaia deu à luz ao Demogorg para destruir os perversos deuses anciões, Utgard Loki escapou criando uma realidade alternativa e se escondeu lá. Mais tarde, ele se disfarçou como um gigante de gelo e desafiou Thor e Loki a alguns desafios, mostrando quão poderosa era sua magia. Loki o descreveu como a personificação da magia profunda, que foi usada para criar pureza como uma manifestação do ato de cortar, enquanto Thor o descreveu como a personificação dos feitiços e do conceito do truque, o que ele realmente é, e os dois estão certos nesse caso. Utgard Loki não tem muitas aparições e feitos, mas todos os deuses anciões escalam acima dos deuses mitológicos, o que inegavelmente o coloca acima do Thor. É difícil dizer se ele ficaria acima daqueles que se assentam nas sombras, mas ao meu ver não existe uma grande diferença entre eles, então coloquei Utgard Loki acima. Já o Sitorak faz parte de um grupo chamado de Octessência, que são entidades cósmicas com poderes místicos que beiram o poder infinito. Ele já foi adorado na Terra e por circunstâncias desconhecidas foi banido para uma dimensão externa conhecida como Cosmos Carmesim, dentro do Omniverso. Sitorak é considerado uma entidade antiga, mágica e abstrata, com idades entre vários milênios e bilhões de anos, com dois aspectos conhecidos. O primeiro aspecto é de aparência divina, que é uma fonte de poder para feiticeiros e entidades místicas poderosas, como o Doutor Estranho, o Ancião, o Mar e vários outros. O segundo aspecto é um aspecto demoníaco, que dá poder a fanático e que é intitulado como seu aspecto mais destrutivo. Isso dá a entender que o personagem conta com bem mais que esses dois aspectos, mas nunca foram apresentados. O personagem sempre desejou nada mais que espalhar o caos do Cosmos Carmesim o mais longe possível, e por isso que o fanático existe, já que o
Cyttorak só é capaz de espalhar o caos na Terra através de um avatar humano que ele imbui com uma mera fração do seu poder divino. Ele não apenas deseja espalhar o caos, dada sua natureza demoníaca, como também se alimenta dele. Cada pedaço de destruição que o fanático causou deu ao Cyttorak ainda mais poder, desviado do mundo físico para o cosmos carmesim. Em sua dimensão, ele foi capaz de anular o poder da Fênix em postos mutantes, então 1/5 da Fênix não é suficiente nem para ameaçá-lo. E o mesmo deu a entender que poderia fazer a mesma coisa com a Fênix completa, mas claro que isso falando dos seus aspectos e não da Fênix verdadeira. Também já foi dito que ele lutou contra os Vishanti e que eles os respeitam, sendo os Vishanti seres místicos extremamente poderosos. E isso é comprovado quando o Doutor Estranho estava em seus domínios e seus encantamentos mais poderosos com o poder dos Vishanti não foram capazes de ajudá-lo em nada. Um de seus avatares mais poderosos, Amet Abdol, era tão poderoso que podia abalar o mundo até o seu âmago, e até as estrelas temiam ficar na sua frente graças à força que Cyttorak deu a ele. Já foi dito que ele é um dos Lordes Infernais mais poderosos por estar muito próximo do trono acima de todos. Podemos igualá-lo facilmente a Dormammu, Odin e Zeus, muito acima de deuses como Thor, Base e Shiva. Khonshu também já foi para sua dimensão carregando uma lua e foi ignorado pela entidade. Cyttorak simplesmente não reconhecia sua presença como digna de atenção. Galactus também já afirmou que não tem vontade alguma de bater de frente com ele, por mais que geralmente ele se dê bem lutando contra entidades místicas. Mas como a maioria das coisas que sabemos acerca dele são citações e feitos indiretos dos seus arautos, eu deixei ele mais abaixo. Abaixo do oitavo que eu coloquei Knu. O deus dos simbiontes é um dos seres mais antigos do cosmos da Marvel, sendo ele o rei soberano de todo o vazio, pelo menos até a chegada dos celestiais. Eis que vieram trazer vida ao vazio e causaram uma guerra contra Knu, mesmo que não fosse a intenção das entidades fazer isso. O personagem criou sua primeira espada a partir das trevas e com ela partiu a cabeça de um celestial com um único ataque, além de resistir ao ataque dos demais que viram o que aconteceu. Dentro da cabeça cortada fora, ele usou a energia cósmica para criar uma das maiores armas da Marvel, a Necroespada, uma arma que se fortalece à medida que tira a vida de divindades. Ela permitiu que Gorr se tornasse mais poderoso que 3 versões do Thor ao mesmo tempo, incluindo um que é pai de todos, mas surgiu nas mãos do Knu. Ele também foi responsável pela criação da grande maioria dos simbiontes e dragões simbiontes, esses que são capazes de subjugar mundos inteiros sozinho. Em seu retorno, novamente demonstra ser capaz de derrotar celestiais, comandando 3 deles com seus poderes para atacar a Terra. Ele também facilmente derrotou o Surfista Prateado e foi visto escravizando deuses que estavam obedecendo ao vilão para sobreviverem. Infelizmente, ele nunca aceitou totalmente seu cargo de Rei de Preto, e por isso ele tinha um poder mais limitado do que deveria, e mesmo assim, era forte bastante para se igualar às entidades de mais alto nível. Mas não dá pra negar que ele tem uma fraqueza meio ridícula, que é a luz, e que ele passou um certo sufoco com o Thor antes de extraí-lo para vencer a luta. Mas anular celestiais como se não fossem nada em mais de uma situação é um feito forte que deve ser colocado em consideração, e por isso ele ficou em oitavo. Mais acima deles temos a Gaia, que tem poucas aparições dentro dos quadrinhos da Marvel, pelo menos em comparação com a maioria aqui, mas ela é extremamente poderosa. Assim como Utgard Loki e Kiton, ela faz parte de um dos deuses anciões, que escalam acima de praticamente todos os deuses de todos os panteões. Quando Thor pediu a sua ajuda, ela manteve presa a tempestade cósmica que estava anulando completamente Odin enfraquecido e Thor ao mesmo tempo. Ela já ignorou ataques ao mesmo tempo do Namor, Surfista Prateado, Doutor Estranho e Hulk, os derrubando facilmente quando ficou entediada com seus ataques. Ela é a personificação literal da vida na Terra, e com seu poder, ela já derrotou Dormammu e orquestrou o nascimento do Thor, Zeus e outros deuses, como ela deu a entender. Na verdade, ela já deu a entender também que é a fonte de toda a vida, não só da Terra, mas em toda a continuidade da Marvel. Seu primeiro filho era poderoso o suficiente para combater, destruir e consumir hostes de deuses anciões corrompidos em formas demoníacas. Ele purificava sua essência e as devolvia para a Terra, permitindo o nascimento dos deuses mais jovens. O poder de Gaia é o mesmo, às vezes sutil, invisível, despercebido, mas sempre presente. Mesmo o Thor atual já tentou bater de frente com ela, e a Gaia deu a entender que a diferença de poder entre eles era enorme, apesar de que eventualmente ele deve ser capaz de superá-la, porque o personagem é imortal e vai estar continuamente evoluindo. E já que eu citei os deuses anciões, Kiton é um deus que coleciona feitos e já mostrou ser uma ameaça a toda a Terra diversas vezes. Ele foi uma das primeiras formas de vida senciente na Terra e foi o criador da magia negra, juntamente com Darkhold, um dos itens místicos mais poderosos da Marvel. Já foi declarado como o Caos encarnado e é considerado um dos maiores deuses anciões ao lado da Gaia. A Feiticeira Escarlate afirmou que Kiton poderia destruir toda a humanidade e que ele é o ponto fraco da criação, a sombra que se arrasta furtivamente atrás dos pés do Criador. Mesmo após o dia M, quando a Feiticeira Escarlate afetou todo o universo Marvel com seus poderes, Kiton afirmou que ela estava abaixo dele em poder. Ele já baniu Asgard da Terra e Thor optou por não levar Asgard para a guerra contra ele, o que implica que eles não teriam chance, mesmo Thor agora sendo o rei e contando com a força Odin. No caso, naquela época, né? Já afirmou ser mais velho e mais poderoso que os Celestiais, existe fora do tempo e do espaço, e fica ainda mais forte à medida que os outros acreditam que ele é mais poderoso, tirando força das crenças. Feiticeiros como Morgana Le Fay e Doutor Estranho já foram totalmente humilhados por ele, e um dos seres que ele criou matou o Motoqueiro Fantasma e foi capaz de absorver e se tornar o Motoqueiro Fantasma temporariamente antes de
ser parado. E tudo isso e mais um pouco são alguns dos motivos dele estar tão acima dos demais, sendo realmente o deus ancião mais poderoso de todos os tempos. Já a Nyx nasceu na escuridão antes da criação, emergindo do próprio vazio, e assim como aconteceu com o deus Simbiontes, seu sono tranquilo foi interrompido com a chegada da luz. Isso juntamente da chegada dos deuses, como Zeus, onde ele e os demais se uniram para formar os Olimpianos. Ela se juntou a eles e percebeu que os outros deuses tinham filhos que os faziam felizes, onde tentou imitá-los, gerando por conta própria Hypnos, o deus dos sonhos. Mais tarde ela gerou os deuses do engano e da trapaça, mas sua relação com os Olimpianos estava ficando desgastada, ao ponto que eles entraram em guerra e Nyx foi derrotada. Zeus estilhaçou a alma de Nyx em 3 fragmentos noturnos para destituí-la de seus poderes. Em seguida, a lançou junto com seus filhos em uma prisão de escuridão, garantindo seu confinamento com um feitiço que selou seus destinos enquanto o sol brilhasse sobre a Terra. Sem os seus poderes totais, a personagem já foi dita como no mesmo nível que Odin e Zeus, o que já a coloca no mínimo em um nível universal de poder. Ela já apagou a luz para toda a criação, fazendo o multiverso cair em uma noite eterna, ameaçando toda a realidade no processo. Ela já suportou a luz da Casa das Ideias, que foi dito pesar mais que toda a criação, onde ela adentrou e conseguiu os poderes do local temporariamente. Mas eu não vou contar isso aqui no vídeo, até porque não seriam os poderes próprios da Nyx, mas sim um poder externo que, enfim, é um dos maiores poderes da Marvel, a Casa das Ideias, né? Enfim, ela facilmente dominou Hércules e a Feiticeira Escarlate, mesmo a Feiticeira Escarlate controlando muito bem seus poderes atualmente. Ela massacrou o Olimpo mesmo enfraquecida e só foi detida pelo Visão, que também havia conseguido adentrar a Casa das Ideias. A personagem realmente parecia uma força inigualável na sua primeira aparição e conquistou seu posto no topo do vídeo aqui de hoje. Mas em quarto da lista temos o Amatsu Mikaboshi no auge dos seus poderes, após consumir cerca de 98% do multiverso. Ele é uma divindade japonesa que antecede a criação, não sendo nem bom e nem mal, porque ele é primordial a tudo que existe. Mesmo em uma forma mais fraca, ele já era capaz de derrotar Zeus e colocar medo nos Olimpianos, que, como eu falei na parte de Nyx, são extremamente poderosos e é um baita feito de poder. Mas o personagem ficou mais interessante durante a Guerra do Caos, onde estava mais poderoso do que nunca e derrotou facilmente o Homem Impossível sem nenhuma dificuldade. O mesmo Homem Impossível que já foi colocado como igual ao Mr. Mxyzptlk no crossover da Marvel com a DC. Mas não foi apenas ele, também derrotou o Pesadelo, alguns Lords Infernais e todos os heróis da Terra como se não fossem nada. As coisas estavam tão complicadas que o Galactus parecia uma formiga perto do Amatsu Mikaboshi e a Eternidade, invocada pelo Hércules, disse que não poderia fazer nada a respeito. Mas isso, claro, graças ao status de igual à Eternidade que Amatsu Mikaboshi tem por ser um dos avatares do esquecimento. Os deuses japoneses tiveram que se esconder do Rei do Caos, os deuses olimpianos ficaram sob seu controle e a Gaia estava para ser consumida também. Mesmo Hércules, com o poder dos demais deuses, mal conseguia segurá-lo e tudo foi salvo porque Galactus e Amadeus Cho trabalharam juntos para banirem ele para uma realidade vazia. Isso saciou a vontade da entidade de destruição e permitiu Hércules e Gaia refazerem tudo o que havia sido desfeito. E o fato dele ter quase consumido Gaia com facilidade já o colocaria bem acima, mas o fato dele ter feito superiores aos abaixo foi o que colocou o personagem tão acima aqui na lista. Mas com a medalha de bronze, como o terceiro deus mais poderoso de todos os tempos atualmente na Marvel, temos o Loki. Ele que sempre foi um dos deuses mais poderosos da Marvel, mesmo antes do seu aumento de poder dele por volta de 2010. Eu trouxe aqui para o canal recentemente o fato de que ele lutava contra o Surfista Prateado, Surtur e Thor, seres que são pesos pesados e extremamente difíceis de lidar. Mas ele está aqui por causa da sua posição que assumiu após se tornar o deus das histórias, onde agora ele pode manipular a narrativa e até mesmo alterar as bordas das HQs se ele quiser. Ele pode prender personagens em arcos narrativos, já se mostrou um inimigo à altura dos Beyonders e prendeu Odin e outros deuses em uma dimensão de bolso enquanto os mesmos batalhavam. Logo na sua primeira aparição nessa sua nova forma, ele espantou aqueles que se assentam nas sombras e abriu um portal diretamente para o futuro. Claro que ele tem limitações, até mesmo admitindo que o Beyonder estará acima dele em questão de poder, mas do pouco que ele demonstrou, está muito acima de todos os deuses citados abaixo e venceria todos sem o menor esforço. Até mesmo Thor, com todos seus poderes atualmente, precisou de um cinto forjado com o poder de Zeus para se proteger das magias de Loki, que foi o que eu comentei lá no início do vídeo. Sem contar que ele espantou aqueles que se assentam acima das sombras e não demonstrou o menor medo quando Nyx retornou e se tornou uma ameaça ao Thor e ao próprio Loki. Mas ainda acho que o personagem não fica em primeiro lugar, mesmo com seu poder insano atualmente, e fica abaixo dos próximos dois, sendo um deles o inesperado Deus Tigre. Apesar de ser um personagem bem esquecível e aleatório, o Deus Tigre tem um feito tão grande nos quadrinhos que eu fui obrigado a colocá-lo no topo da lista. Ele é uma divindade do medo, que dá poder aos amuletos de poder empunhados pela tigresa, que a maioria de vocês deve reconhecer pelo desenho animado do Homem-Aranha. Ele representa o medo da humanidade dos tigres que caçavam a noite e do escuro, sendo a primeira coisa que a humanidade sentiu medo. Ele já afirmou ter existido durante o tempo dos dinossauros, mas de acordo com uma teoria, os deuses foram histórias tão boas que o próprio universo acreditou neles e retroativamente os trouxe à existência, ecoando no passado para que esses deuses fossem anteriores às histórias e seus contadores. O tigre contrastava contra a luz ofuscante da Fênix, uma chama acesa pelos humanos para manter a escuridão longe, e é justamente
justamente por causa da Fênix que ele tá nesse vídeo, mas eu já chego lá. Ele já foi adorado em Wakanda e seu poder já esteve presente também em Kunlun, onde o deus tigre até mesmo afastou Shuma-Gorath em uma das suas muitas invasões da Terra. Durante a ameaça de Logos e do primeiro firmamento contra o próprio multiverso, T'Challa buscou a ajuda do deus tigre na necrópole de Wakanda, tomando seu poder ao conquistar o próprio medo. Com o poder do conceito de medo, T'Challa foi capaz de usar o deus tigre como um recipiente para viajar para o superfluxo e separar Logos de volta em Mestre Ordem, Lorde Caos e o Intermediário. E olha, isso aqui é um baita feito. Essa fusão do Caos e da Ordem estava dizimando os Celestiais como se não fossem nada, e mesmo assim o deus tigre foi lá e venceu. E quando os defensores foram ameaçados pela Força Fênix na Sala Quente Branca, Marvel Azul relembrou das suas experiências anteriores com o deus tigre e buscaram seu poder. O deus não só atendeu o chamado deles, como lutou contra Taya, que estava com a Força Fênix. E isso tudo na Sala Quente Branca, onde fica a verdadeira Fênix. Esse deus não é muito lembrado pelos leitores, mas bateu em grandes entidades, como eu acabei de comentar, e fez por onde para estar tão alto na lista. Se não fosse a intervenção dele contra a Fênix, Loki, o mesmo deus das histórias que eu acabei de comentar, teria sido atacado e provavelmente morto pela Fênix, junto com os demais defensores. Infelizmente, na maior parte do seu tempo, ele não conta com seu poder total, já que a humanidade aprendeu a lidar com seus medos, mas quando ele usa seu poder, ele demonstra como é insanamente poderoso. E ele fica abaixo do primeiro lugar da lista, que é simplesmente o Haddad. E tá, eu vou evitar fazer piadinhas com o ministro da economia, porque eu acho que já é um clichê muito grande desde que esse personagem surgiu. Enfim, ele é a maior aberração já feita pela Marvel, desmoralizando anos e mais anos de hierarquia cósmica na sua primeira aparição. Há meses a Marvel vem provocando a chegada de seu deus mais poderoso de todos os tempos, com Thor alertando a Tempestade sobre uma iminente guerra do trovão entre as divindades elementais da editora. Esses avisos culminaram com a chegada do primeiro deus do trovão, Haddad, que já chegou com os dois pés na porta. O deus aparece usando uma armadura dourada e azul, com olhos e mãos brilhando com o poder da tempestade cósmica. Mas o mais impressionante é o seu trono, feito do corpo destroçado do esquecimento, que até então era um dos 5 seres mais poderosos da Marvel facilmente. Haddad de alguma forma se tornou poderoso o suficiente para transcender a sua posição de deus, derrotando abstrações cósmicas como a eternidade, a morte e a Força Fênix. E não apenas isso, ele transmutou essas entidades para que se tornassem suas armas e sua armadura. Haddad só foi derrotado quando o Anaboval desceu do éter multiversal e o baniu para fora da realidade. Mas ele não ficou parado. Fora do tempo e espaço, Haddad criou uma série de tempestades de podridão, que são forças de decadência cósmica capazes de destruir até mesmo Galactus. Então é por isso que o personagem fica em primeiro lugar no vídeo, sendo alguém que obrigou o próprio criador a intervir e pegou algumas das maiores entidades da Marvel e as usou como armas, no sentido literal da palavra armas, eram literalmente objetos. Mesmo que os deuses abaixo sejam poderosos, eles não chegam nem perto de ter metade dos feitos da primeira aparição do Haddad. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje, e se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e me fala qual desses deuses é o seu favorito, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!